Call of Duty Fantasmas. Que Call of Duty bom, não é mesmo? Não sei, eu não lembro. Eu lembro que no ano de 2012, quando eu fiz a pré-venda desse jogo, num lugar que não existe mais, eu ganhei uma camiseta que também não existe mais. Vou falar apenas a campanha, porque eu lembro de ser boa, mas eu não lembro por que é boa. Aí eu pergunto pra um amigo meu, ele fala que também é boa, mas ele não lembra por que é boa. Só que a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai rejogar ela. Na época eu joguei no veterano, no PlayStation 3 usando um controle. Dessa vez vai ser diferente. Eu também vou jogar no veterano, mas dessa vez vai ser no PC e eu vou estar usando um volante. Tá, e o jogo começa com uma cutscene ensinando pra gente o porquê do nome Ghosts. Eu vou deixar ela passar rapidinho só pra você também entender. E aí, entendeu? Não, né? É por isso que eu tô aqui, relaxa. Então vamos lá. Um batalhão, acho de 60 homens, ele fala, tem a missão de ir até um hospital que está dominado pelo inimigo. Tem 500 inimigos lá. Eles têm que tirar os inimigos de dentro do hospital e manter os civis vivos, basicamente. E aí, no meio do caminho, tem muito inimigo. De 60, eles viram 15. E aí, de repente, eles veem que eles vão perder a batalha. Evacua todos os civis, manda um com eles. E quem sobra, deita no meio dos corpos dos amigos dele que tá morto. Começa a cair sangue, eles estão no deserto, vem areia, molda a cara deles, enfim, gruda tudo na cara deles. E eles estão no meio da noite, a galera inimiga vem atacar, eles sobem do meio da areia do deserto e começa a matar todo mundo. E aí, quando acaba a munição, eles usam a faca, quando a faca fica cega, eles usam o punho. E no final das contas sobra um inimigo. É encontrado depois andando pelo deserto com medo. E aí ele fala que o único jeito de descrever o inimigo que ele enfrentou é fantasma. E aí vem o nome Code Ghost. Que a gente descobre que Code Ghosts é um monte de gente. Não é um gente. Não é o Call of Duty Ghosts. Sim, isso realmente aconteceu aqui no planeta Call of Duty. O jogo começa assim, ele conta a historinha, a gente descobre que é o nosso pai contando essa história e a gente tem um irmão. Cortar a parte chata. Primeiro de tudo, eu já descobri que o veterano é muito veterano, porque eu consegui morrer sem nem dar ou tomar um tiro, só porque eu olhei para um telefone. E de segundo, o jogo começa assim, tudo tremendo, tudo explodindo e a gente tá correndo pra casa pra ver se a casa tá ok. Oi casa, você tá bem? De repente esse terremoto não é só um terremoto, alguma coisa muito louca tá acontecendo. E aí a gente é transportado 15 minutos atrás lá pro espaço pra entender da onde que tá vindo esses negócios tá caindo na Terra. Aí a gente descobre que um inimigo que a gente não sabe quem é, ó, mistério, tá dominando um satélite que por algum motivo, tudo bem, os Estados Unidos têm um satélite que tem 20 míssil, mas tudo bem, né? Esse satélite chama Odin e ele é usado para atacar o próprios Estados Unidos, que se ferrou e ficou tudo cagado. E aí a gente, como equipe espacial, a gente impede ele de fazer muito estrago, mas ele já fez muito estrago. A gente volta pra casa, descobre que nosso pai foi pegar o carro, porque o carro era a coisa mais importante que ele tinha. Então, vamos de carro, né? Embora a gente tá pulando de casa em casa que nem Assassin's Creed, o carro vai ajudar a gente. E aí a gente pega o carro e vê essa cena de tudo explodindo. Maravilhosa. E esse é o prólogo do jogo. Ei, parabéns, prólogo concluído. Eu vou usar essa loading screen para explicar um pouco, porque essa loading screen ela explica antes de cada missão o que vai acontecer na missão. Aqui nessa cutscene, nessa loading screen, ele conta o que está acontecendo. Federação. Federação é quem é o inimigo número um aí dos Estados Unidos, né? Da América do Norte ou dos Estados Unidos. E aí essa federação ela se aproveitou dessas nações que estavam meio ferradas para poder meio que usar eles para causa deles. Cita a América do Sul como um inimigo que está
pegando todo mundo. Então a América do Sul inteira se juntou na bandeira da Federação para atacar os Estados Unidos, atacar os Estados Unidos. E nisso eles fizeram essa missão, tomaram o Odin, atacaram lá. E aí os Estados Unidos foi forçado meio que a ficar em uma área segura, que é onde eles conseguem. O resto ali do território eles chamam de No Man's Land, que é onde os mísseis ferrou e a Federação meio que tá lá dentro. Então eles têm que tomar cuidado, é meio que um território de ninguém. Acontecer tudo lá é guerra. Cachorro! Ó, cachorrinho! Meu, cachorro que foi o grande material de marketing desse jogo. Na campanha, ok. No multiplayer, vai se fuder. Odeio esse cachorro. Depois do prólogo, nossa primeira missão, Brave New World. O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fora da área segura. Então a gente tá no Man's Land, mais ou menos. Mas a gente tá perto. É nesse momento que eu conheço meu segundo maior inimigo, o Buraco. Mesmo armado, eu não consegui vencer ele. Ele é mais forte que o smartphone. Aqui o jogo apresenta pra gente mais ou menos como que o mundo tá e qual que é a sina da Federação. Na verdade, eles têm que pintar os inimigos como inimigo, né? Então eles mostram uma cena deles executando uns civis aqui por motivo nenhum. É meio que eles executam americano, tá ligado? Tipo um negócio que aconteceu aí muito tempo atrás, só que com americano. E aí a gente faz o nosso caminho, entra nesse canal, e aí a gente tá ali pertinho de entrar na base, só que a gente tem que lutar. Aqui já vi que o veterano vai ser um saco, umas balas perdidas, umas granadas que chega. Os controles desse jogo são horríveis, tô no mouse e teclado, o volante era mentira. A sensibilidade não dá pra ajustar certinho, e o FOV também não dá pra mudar. Talvez dê, eu não fui atrás, joguei o jogo inteiro assim. Enfim, depois que a gente consegue vencer todo mundo aqui nesse canal, até helicóptero a gente mata, a gente consegue finalmente entrar dentro do espaço. Como você viu, já passou 10 anos, a gente agora é soldados formados. Eu acho que formados assim na obrigação, né? Não que teve uma escola, a escola foi lutar aí na rua. E aí lá dentro do forte Santa Mônica, que é o forte que a gente montou, a gente encontra o nosso pai, que ele é meio que o líder ali, o chefe. E ele que vai passar pra gente a próxima missão. Missão super basiquinha. Eu acho que é realmente só pra dar um pouquinho aí de como que tá o mundo e o que tá acontecendo. A gente já percebeu que a gente tem a nossa base, daqui que a gente vai pegar as missões, vai sair, fazer a missão, voltar. No Man's Land aqui, ó, o que ele explica? No Man's Land é o espaço entre San Diego e Los Angeles, que foi a área que realmente caiu os mísseis. Então, onde caiu o míssil, eles chamam de No Man's Land. E a nossa próxima missão é entrar lá e descobrir o que está acontecendo. Por que a Federação está tão interessada nesse espaço? Get ready. Do it. Cá estamos, No Man's Land. Agora a gente tá no território que a gente não poderia estar, para investigar o que tá acontecendo aqui. E essa missão é a primeira missão que a gente pode controlar o cachorro. Segundo W. Não pode fazer isso aqui, foi mal. Segundo W aí pro Call of Duty Ghosts. Tem cachorro e você pode controlar o cachorro. Parabéns. Sinistro, tá? Esse cachorro matando a galera, mordendo o pescoço. A área que a gente tá explorando é a área da nossa casa. Inclusive, a gente vai entrar pela nossa casa, né? E provavelmente tinha Intel aqui, mas eu não tava nem aí pra Intel, só queria fechar o jogo. A gente tem uma cena aqui, eu acho que é do trailer, que é a igreja caindo, despencando de repente quando a gente passa ali. A gente vê esse buracão, aí a gente entende por que aqui chama No Man's Land mesmo. Essa área que caiu o míssil aqui ficou totalmente destruída. Em questão de ação, esse lugar aqui não teve muito trabalho. Eu passei ele aí de primeira e já era. Só que a gente descobre duas coisas importantes aqui, ou até três. Uma delas é que a Federação ela tá minerando o foguetão lá, o a paradona gigante lá que lançou míssil na Terra, que eu esqueci o nome. O Odin, enfim, ele caiu aqui e a galera tá pegando os destroços dele. E como os americanos não têm coragem muito de vir aqui, meio que ficou de graça pra eles. Então eles estão vindo aqui tentando pegar os destroços dele pra alguma coisa. Novamente, a gente não sabe ainda.
Mistério. Outra coisa que a gente descobre é a cara do nosso vilão, do nosso potencial vilão, que ele tá caçando meio que os ghosts. Então a gente vê um ghost se ferrando na mão dele e ele zoando ele. A gente grava tudo isso que a gente vai entregar pra quem realmente sabe o que tá acontecendo, porque pra gente agora isso não significa nada. O cachorro fez tudo isso, mas a gente é atacado por lobos. Oh meu Deus, uma matilha de lobos. O que a gente vai fazer? A gente vai ser salva por fantasmas. Isso mesmo. Do nada a gente conhece outros dois ghosts, que era do Ghost. Enfim, eles se apresenta, o cara fala pra mim que é pra mim seguir ele e fazer tudo que ele mandar, mas eu vou lá e abro o portão e foda-se, eu que mando. Na verdade, meu irmão faz isso, né? A gente mata uma galerinha, anda mais um pouquinho e chega onde a gente tem que chegar, que é algum lugar, que é o ponto pra próxima missão. Adivinha que horas são? Isso mesmo, é hora do filminho. E aqui ele explica quem são os dois que a gente encontrou, que é o Merrick e o Keegan. Eles são dois ghosts do grupo original, daquelas histórias lá que a gente ouviu, e eles ficam rondando a No Man's Land. Todo mundo tem medo deles. E a gente tá indo pra San Diego agora, que é território da Federação. Então agora a gente consegue pintar o mapa. San Diego é dominado pela Federação, aí a gente tem No Man's Land no meio, que é onde caiu os mísseis, e a gente tem Los Angeles, que é onde tá a nossa safe house. He's not on the left side. There, 12 o'clock. Zoom in. Enemy patrols. Keep searching. Look around the press box. Right there, zoom in. Aqui o Ajax aqui, ó. That's our boy. Apanhando, coitado. Ajax é um dos ghosts originais também. Ativação do nosso vilão a gente não sabe, mas a gente sabe que ele tá caçando ghosts. Então a gente tá aqui sem querer, nosso caminho cruzou com o Merrick e com o Keegan. E a nossa missão é salvar o Ajax agora. Então a gente tá aqui no mapa da salsicha, do multiplayer. Quem lembra, lembra. E a gente vai tentar tirar ele daqui. A intro dessa missão é muito legal. A gente usa uma granadeira, explode tudo, entra de carro lá dentro, quebra todo mundo no tiro e chega até o nosso querido Ajax. Infelizmente, ele não sobreviveu. Mas antes ele fala pra gente um nome. Ele fala que quem tá causando tudo isso é o Rourke. Mas a gente não faz ideia que esse nome, mas os ghosts sabem. Então a ideia é a gente pegar esse nome e a gravação que a gente tinha, levar pra base e saber o que é. E nessa missão tem uma coisa muito da hora, que é essa sniper de longe. Putz, isso foi muito legal. No começo ele me deu a sniper, eu achei que não ia deixar eu jogar com ela, depois no final deixou eu jogar. Enfim, foi legal pra caramba. Uma missão super curta, muito de boa. A gente só veio aqui, viu nosso amigo apanhando, morrendo, descobriu um nome e tamo metendo o pé de novo. Tá, e cá estamos novamente. Agora, ele só começa falando que ele acha impressionante o jeito que os ghosts tratam uns outros, né? Aquela coisa da irmandade. O Rourke deve ser foda mesmo pra ele ter conseguido matar esse cara. E aí no meio do caminho a gente descobre que a nossa base lá em Santa Mônica tá sendo atacada. E a gente tá correndo pra lá pra gente poder ajudar. Porque o mais importante, o nosso pai tá lá no meio. Homecoming, o nome da nossa próxima missão. A gente volta pra tentar ajudar essa invasão que a Federação tá fazendo na nossa base. Depois de descer o sarrafo em um monte de helicóptero e inimigo com uma metralhadora, a gente faz isso de novo com um jato. A gente faz isso de novo com a nossa arma. A gente chega onde era pro nosso pai estar e ele não tá lá. Na verdade, quem tá lá é um inimigo. E aí, depois de todo um teatrinho aí, a galera chega, resgata nós. Nosso irmão tá putíssimo porque tem um cara de máscara na frente dele. Mas cadê o pai dele? E aí a gente tem a revelação bombástica de que o nosso pai é o Call of Duty Ghosts. Ele é o cara. É a segunda missão que a gente perde a nossa casa. A gente perdeu a nossa casa lá no começo, a gente perdeu a nossa casa agora, mas nosso pai tá vivão. Só que agora, em vez de um carro, ele tinha um helicóptero. Então, valeu. Uma evolução aí, pelo menos, né?
Hora do flashback. 12 anos atrás, liderado por El Magro, a Federação fez um ataque na América do Sul e mandou matar todo mundo que fosse do cidadão dos Estados Unidos. Matar ou capturar. E aí o Rourke convenceu os Estados Unidos que eles deveriam resolver o problema, aí eles foram lá pra matar esse tal do El Magro, lá na América do Sul, na época. E esse é o flashback que a gente vai viver agora. Que calor do caralho. Legends Never Die. Claramente copiou do League of Legends. Não tenho o que falar pra você, Activision. Vergonha, viu? Essa missão ela é muito importante pra história. Por quê? Porque ela vai contar o porquê que o nosso inimigo é o Rourke. Porque aparentemente o Rourke era um Ghost também. Ele tava do nosso lado. Então, nós adentramos. Nós temos uma pista de onde está o El Magro. O importante é a gente chegar lá a tempo. Então a nossa missão é atravessar toda essa cidade que já tá numa guerra fodida, conseguir chegar até onde ele está antes que ele fuja de helicóptero. Só que no meio do caminho, um míssil é lançado numa barragem e essa barragem quebra e inunda a cidade inteira. E por causa disso acontecem, enfim, dificulta o nosso caminho, a gente tem que lutar em cima de uns prédios, o prédio tá desabando, acontece um stealthzinho ali debaixo d'água, a gente chega até onde o El Magro tá, finalmente. O ruim é que a gente tem que fazer um pulo miraculoso dentro do helicóptero pra pegar ele. Oh, pegamos. Uhul. Não, não uhul. O helicóptero tá caindo. O helicóptero cai de um jeito que, infelizmente, a gente tem que fazer uma decisão. Ou a gente ajuda o Rourke, ou todo mundo morre com ele. Como que eu sei que todo mundo morre com ele? Porque eu tentei não largar a mão dele. Você falha no jogo, o jogo força você a escolher isso. Não é força, você tem as duas escolhas, né? Mas você não vai ficar falhando lá infinito, enfim. Então a gente tem esse background da gente deixando o Rourke cair. Provavelmente é isso que fez ele ficar zoado da cabeça e ir atrás. A gente não encontrou o corpo dele e a missão acaba, infelizmente, desse jeito. E um pouco de background, fala que a gente considerou anemia, então já era. É muito difícil conseguir... Pra fazer o que eles fizeram com o Rourke, de fazer ele virar, é muito difícil, tem que ser um cara muito bom. E aí eles falam desse tal de Victor Ramos, que ele tá em Caracas, então é pra lá que a gente tem que ir. Se a gente quiser chegar no Rourke, a gente provavelmente vai ter que chegar nesse cara, porque esse cara hoje é próximo dele. Federation Day, o dia da federação, é festa, fogos de artifício, mano, se liga desse começo. O Call of Duty Ghosts, ele anda ali na linha tênue de não parece ser futurista, mas é totalmente futurista, velho. Que porra de tecnologia é essa de escanear a cara dos outros? Mas beleza. Nossa missão aqui é encontrar o Victor Marques, que nem eu tinha falado, pra gente poder entender um pouco mais como chegar no Rourke, né? Que é o nosso inimigo número 1. Então, a ideia aqui a gente tem... Chega nesse prédio onde ele tá, a gente tem uma sequência legal aqui, andando pelos vidros, fazendo um pouquinho stealth. A gente entra numa sala do servidor, hackeia, e tudo que esse hack serve, na verdade, é pra gente poder apagar as luzes. E a gente dá uma apagada nas luzes, faz um blackout e faz uma baguncinha. Essa é a primeira missão que tem uma sequência um pouco mais longa dessa parte de tiro. As outras missões, elas acabam super rápido. E essa aqui não, essa aqui levou mais um tempinho mesmo atirando e andando aí pelo mapa. Mas, enfim, pulando toda essa chatice de dar tiro nos outros, que tá... O veterano desse jogo tá muito fácil ainda. A gente chega onde a gente tem que chegar, que é a sala dele. E ele não tá lá. Opa, surpresa, ele só tava do outro lado. E essa falação toda do Rourke tava tão boa que eu fiquei olhando pra essa arma que tava voando aqui. Fiquei impressionado com ela. Ó, a arma tava voando, mano. Que doideira, né? O Rourke, ele sabia. Então, ele explodiu o prédio. Foda-se, ele vai derrubar um prédio no meio da cidade porque a gente tá dentro dele. Mas antes de eu ir embora, só dou um...
não sei se precisar disso. Mas a gente mete o pé. Mal ele sabia que a gente tem paraquedas, né? Tô jogando Warzone, filho. Né? A gente tem paraquedas, não tem que morrer de queda. E aí a gente acaba essa missão maravilhosa. Pronto, a gente conseguiu a informação que a gente queria. É onde ele ia estar. Ele move de 12 em 12 horas, só que nas próximas 12 horas ele vai estar em um lugar do Golfo, numa base. E é lá que a gente vai tentar caçar ele. Claro que eu tô falando do Hork, né? Caso você tenha se perdido aí. Relaxa, tô aqui. Firefly Zero, this is Outlaw 1-1. We're 2 minutes out. Roger, 1-1. Remember, we're here for an HPI extraction, so keep the infill team covered until we can get our guys on the ground. E Birds of Prey. Não, acabou a festa, acabou a diversão, agora é sério. A gente tá indo pegar o Hork na base dele. E a gente tá indo fazer isso de helicóptero. Legal? Horroroso. Horroroso controlar esse negócio, pelo menos no mouse e teclado. Eu morri diversas vezes aqui. A gente faz essa sequência de helicóptero onde a gente tem que matar um monte de gente, um monte de carro. A gente tem um míssil guiado, a gente tem uma metralhadora que não acerta o tiro. Você tenta compensar tiro, não compensa. Você atira com o míssil guiado, não guia. É um negócio muito estranho. Enfim, passa essa sequência horrorosa de helicóptero, você chega, pousa na base e vai matar gente. Eu percebi, dando uma olhadinha nessa missão agora, o quão genérico é essas missões do Ghosts. Realmente a única coisa interessante que o jogo tem é a parte da história. A gameplay, eu não sei se isso é coisa de COD antigo, mas tá tudo muito... Por isso que eu não tô mostrando nada. Porque é eu andando num corredor e matando inimigo genérico 1, inimigo genérico 2, inimigo genérico 3. Tá, falei um monte, mas não falei nada da história. A gente pega esse corredor inteiro, chega até o final da base, e aí a gente encontra onde o Hork tá. E surpresa, ele tá aí só esperando a gente, e a gente só captura ele. Literalmente, ele tá lá parado, a gente chama o reforço vem, a gente pega e vai embora. E ele tá muito calmo, o que deixa você meio tipo... será que era planejado isso? Mas enfim, pegamos ele e agora vamos interrogar ele. E acabou a missão. Tá, beleza, vamos lá. Aqui ele vai explicar pra gente como que eles fizeram pra virar o Hork de time, né? Eles falam que uma tribo da Amazônia, ela aperfeiçoou essa parte de tortura, e aí a galera da federação abraçou isso e deixou mais sofisticada. Eles deixaram ele num buraco, deram comida com veneno de planta pra ele, depois que eles quebraram o corpo, quebraram a mente, depois eles viraram ele e transformou. O Hork era o Ghost da Federação. Arma perfeita. You taught me a long time ago. Ghosts don't break. Now. Tá, então vamos lá. Capturamos o Hork, levamos ele pro avião e agora a gente tá interrogando ele. E aí começa com essa cena onde o Elias tá tentando tirar alguma informação dele e resolve ameaçar jogar ele do avião. Eu acho que ele já tá bastante acostumado a ser ameaçado ou torturado, então não vi como que isso ia dar certo. E na verdade deu muito mais do que errado, muito mais do que não certo. Você decide. E era um plano, ou a galera tava muito esperta e veio buscar ele. E zoou todo o avião, com nós dentro. E todo mundo caiu, no meio do nada. E é engraçado que aqui a gente tem um pouquinho de previsão do futuro aqui pro final do jogo. O Hork, ele faz uma oferta pra gente de virar pro lado dele, falando que a gente é muito bom. Enfim. Depois a gente vai descobrir o porquê que isso é importante. Depois que a gente cai na selva, começa realmente a missão. Então, isso aqui é uma missão. Que é uma missão muito besta. A missão chama The Hunted. Então a gente tá sendo caçado. A gente começa com esse aparelho aqui, super tecnológico. De novo, esse jogo sendo super tecnológico, onde a gente escaneia os caras. A gente faz um stealthzinho. No final das contas, você não precisa matar ninguém. Você só vai embora, pega a galera, vai embora de novo. E é isso. A missão você só anda. Você não mata ninguém. Você só quer sair vivo daqui. E acabou. E aí você chega, pula de uma cachoeira, pega a sua galera e mete o pé.